Imagina só, de uma vida com helicóptero particular, mansões e carros de luxo, direto para uma cela da Polícia Federal. Essa é a história do Bruno Alexander Souza Silva, que ficou muito mais conhecido como Buzeira. Um influenciador que aparentemente tinha a vida que todo mundo queria. Até o dia em que a polícia bateu na porta dele e transformou todo aquele luxo num verdadeiro caso de polícia. E o que deu início a tudo isso foi a prisão do Buzeira, uma notícia que, claro, chocou milhões de seguidores. E a acusação é das mais pesadas, viu? Lavagem de dinheiro para o tráfico internacional de drogas. Um crime que, convenhamos, não tem nada a ver com a imagem de sucesso que ele vendia na internet. Então fica a pergunta no ar, né? Como é que um cara que era um ídolo para tanta gente na internet foi parar numa prisão federal? A gente vai mergulhar nos fatos para entender como que aquelas rifas online super populares viraram o centro de uma investigação gigantesca da PF por lavagem de dinheiro. Bora seguir o rastro que levou a essa queda. Para a gente entender como ele caiu, a gente precisa primeiro entender como ele subiu. Então vamos analisar como o Buzeira construiu essa fama e essa fortuna toda. Foi um verdadeiro império na internet, que parecia que não ia parar de crescer e que virou um fenômeno nas redes sociais. E a influência dele era uma coisa de louco, mais de 15 milhões de seguidores. Ele não era só mais um influenciador, não. Ele virou um fenômeno, conhecido pelo humor, pelos desafios que viralizavam, e com isso ele criou uma base de fãs gigantesca e muito fiel. E o que bancava tudo isso? As famosas rifas online. A ideia era simples, mas, nossa, dava muito dinheiro. Pensa só, vender milhares de bilhetinhos, sei lá, a R$100 cada um, para sortear um carrão de luxo. Em pouquíssimos dias, milhões de reais entravam na conta. Era um negócio que operava ali numa área meio cinzenta da nossa legislação. E o dinheiro dessas rifas pagava um estilo de vida de cinema. Helicóptero, uma mansão com um bunker secreto e uma coleção de carros importados de dar inveja. A influência dele era tanta que ele chegou a ser um dos maiores doadores pessoa física do Corinthians em 2024. Só para ter uma ideia do tamanho da grana que ele movimentava. Só que, por trás de toda essa ostentação, a coisa já estava ficando estranha. E olha que interessante. Muito antes da Polícia Federal entrar na história, a Justiça Estadual de São Paulo já estava de olho nas atividades dele lá desde 2020, suspeitando que as rifas, na verdade, eram um esquema ilegal de jogo de azar. E aí, a casa começou a cair. O ponto de virada foi a Operação Narcobet. Foi uma ação da Polícia Federal que foi um baque, sacudiu o mundo dos influenciadores e colocou o Buzeira bem no centro de uma investigação criminal gigantesca. Olhando a linha do tempo, a gente vê que o cerco foi fechando aos poucos. O que começou lá em 2020 como uma investigação estadual sobre jogo de azar, acabou virando uma denúncia federal por crimes bem mais graves. Isso mostra como a pressão em cima dele foi aumentando cada vez mais. E a operação da polícia foi coisa de cinema. O ponto alto foi a descoberta de um bunker secreto lotado, mas lotado mesmo com um arsenal. Fuzis, espingardas, pistolas. A quantidade e o tipo de arma que acharam lá foram tão chocantes que levaram à prisão dele na hora, em flagrante. E a grana envolvida, absurda. A Polícia Federal fala numa movimentação de mais de 630 milhões de reais em bens e ativos. Para você ter uma ideia, esse valor daria para construir vários hospitais de ponta. Esse número dá uma noção do tamanho do esquema que a polícia está investigando. Só que aí vem uma reviravolta bem importante na história. Apesar do nome da operação Narcobet, a própria investigação da PF concluiu que não tinha provas diretas que ligassem o Buzeira ao tráfico de drogas. Aí as acusações mudaram de foco e foram todas para cima do dinheiro. Então, no papel, as acusações oficiais que ele enfrenta são essas aqui. A denúncia foca em crimes financeiros bem complexos e na suposta participação dele numa organização criminosa montada para esconder de onde vinham grandes quantias de dinheiro. Com as cartas na mesa, a história vira uma verdadeira guerra nos tribunais. O foco agora é se a prisão preventiva dele é legal ou não. Um assunto que está dando o que falar entre os advogados e que virou o centro de todo o debate sobre o caso. Essa prisão preventiva que mantém ele preso antes mesmo de um julgamento é o grande X da questão. De um lado, a acusação diz que ele precisa ficar preso para garantir a ordem pública, argumentando que ele é um risco. Do outro lado, a defesa rebate, dizendo que essa prisão é um exagero, baseada em mensagens antigas e sem provas concretas dos crimes mais graves na hora da prisão. Só que, apesar de toda a briga da defesa, a justiça não está aliviando para o lado do Buzeira. Todos os pedidos para ele ser solto foram negados até agora. Os tribunais têm decidido repetidamente manter ele preso.
Para a imprensa, a defesa dele mantém o discurso de que está tudo sob controle. A estratégia é dizer que eles estão colaborando com o processo e que confiam que, no final, tudo vai se esclarecer a favor do cliente deles. E é assim que a gente chega na situação de hoje. O Buzeira continua em prisão preventiva esperando os próximos passos do julgamento dele. O caso tá rolando e olha, parece que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. No fim das contas, o caso Buzeira é muito mais do que só a história de um influencer. Ele é um retrato da nossa época. Uma época em que a linha entre fama na internet, dinheiro rápido e o que é legal ou não está cada vez mais borrada. Isso faz a gente pensar, onde é que termina a ostentação e onde começa o crime? Por enquanto, essa resposta está nas mãos da justiça.